Vamos lá, galera, olha só. Realmente uma história fundamental e muito importante. Eu gostaria de realmente que vocês entendessem que nesse momento que nós estamos vivendo uma coisa muito importante, que é as descobertas de uma história fundamental e importante, que é a palavra realmente muito importante. Mas eu resolvi contar para vocês essa história maravilhosa. É de um jovem casal que realmente ele, sendo homem, realmente que prometeu esse lembrete para a sua amada. Então realmente é uma pessoa que tem no seu coração um grande amor. Quando ele casou com essa pessoa, realmente ele teve muitas oportunidades para realmente abandoná-la ou então traí-la. Só que ele nesse momento ele não quis fazer isso, porque ele prometeu a essa pessoa que ele ama muito, gosta muito, sim. Eu não vou falar aqui o nome das pessoas porque não é nem fundamental nem importante. Logicamente o nome das duas são importante e fundamental, mas não é objetivo. Então a esposa dele tem uma doença chamada depressão. A depressão realmente é uma coisa muito terrível e muito ruim. Então ele realmente gosta muito dela, ele não só gosta como ama. Lá no altar ele falou, e o padre falando aquelas palavras que ele tinha que falar, repeti-las, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, e no final tem ali até que a morte os separe. Realmente ele sente muita falta do namoro, sente a falta do lazer, mas realmente é muito importante. Aí de repentemente ele trabalhando em uma loja, que eu aqui também não vou falar o nome dessa loja, porque realmente não é objetivo, e ele conheceu uma grande mulher. Só que ele quis desabafar com essa colega de trabalho, mas como ele já tinha realmente essa relação de muita fidelidade com a sua esposa, ele só admitiu a sua amizade. Mas na conversa que ele teve para desabafar, ele falou sobre o seu casamento, porque ele lá atrás tinha dito que ama a sua família e ama a sua esposa, e no momento ele prometeu a não realmente abandoná-la. A esposa dele na época pediu para que ele não abandonasse. Eles prestaram bem atenção e ele realmente falou no altar. Ele prometeu ser fiel à saúde, na doença, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, até que a morte o separe. O que separa aqui? Só a morte. E ele prometeu. Ele sente falta no momento do namoro, sente falta do lazer, mas ele tem fé que ela possa melhorar, que ela possa se recuperar. Então ele cuida dela. Ele tem realmente muita dedicação para cuidar da sua amada, da sua esposa. E ele lá na frente conseguiu falar os seus votos, mas ele conheceu uma mulher atraente, sexy, ok, ele dizia também, você é bonita. Mas nesse momento ele conversou com ela, chamou ela para tomar um sorvete, só que ela confundiu tudo. E ele disse, você é bonita, você é sexy e você é atraente, mas eu não posso realmente trair a minha esposa, porque eu a prometi e não vou abandoná-la. Por esse motivo, eu não vou fazer esse tipo de coisa. Só que você confundiu as coisas e eu só quero nesse momento a sua amizade. Isso mostra, pessoal, que ele realmente ama a sua esposa. Ele não só ama, mas ele tem um cuidado muito especial. E o lazer que ele tem hoje é levá-la ao consultório, medicá-la, tem as fisioterapia, que tem que passar pelo psicólogo, no caso ali não. Então ele diz que realmente a tentação é demais, a demanda é grande, mas ele realmente tem aquela proteção e ele tem a fé que um dia ela vai melhorar, que um dia ela vai passar dessa doença, ela vai vencer essa doença. Apesar disso, ele tem muito amor, fez essa promessa a ela em fé e ela saia dessa depressão desgraçada, miserável. Mas também disse que essa pessoa que chegou na vida dele, ela é bonita, ela é sexy, ela realmente é muito atraente, mas ele prometeu que ia cuidar muito bem da sua esposa. Naquela promessa que ele fez de não abandoná-la, isso significa que realmente ele a ama muito. Logicamente as coisas acontecem, só que ele disse a essa moça que não ia abandonar a sua esposa. Ele escolheu essa pessoa para casar e viver por muito e muito tempo e prometeu de não abandoná-la. Quando o padre falou na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza,
até que a morte o separe. Ele tem que seguir todas essas promessas que ele fez lá no altar. Eu sei dizer para vocês, se isso realmente for uma promessa, ou se isso são os votos, eu não entendo muito bem o que significa esse tipo de coisa, mas é muito importante o que ele fez, e mostra também que ele realmente o ama muito. Então, se você realmente ama sua esposa, ama seu esposo, escolheu essa pessoa para viver por muitos e muitos anos da sua vida, a tentação é demais, mas o casamento, ele é muito importante. Tem que conversar, tem que cuidar, tem que ter a proteção, sim. Logicamente ele sente falta do namoro, sente falta do lazer, mas ele prometeu em cuidá-la, em protegê-la, em amá-la por muitos e muitos anos. Então o casamento é isso. Ele tinha tudo para atrair a sua esposa, mas ele tem essa moça, ele só quer a amizade dela. Você confundiu as coisas. Eu só quis me desabafar porque eu estava sem poder aguentar, não conseguia dormir. Encontrei em você muita confiança, muito carinho que você tem por mim, mas eu não poderia e não posso fazer isso com a minha esposa. Apesar de você ser bonita, apesar de você ser sexy, apesar da tentação, apesar de você ser atraente, mas eu fiz esses votos de confiança para que eu possa realmente cuidar da minha família e da minha esposa. É muito impressionante e interessante essa história, pessoal. Por isso que eu resolvi passar para vocês essa história maravilhosa e importante. Eu não sei qual vai ser o nome dessa história e do título, mas eu coloquei aqui duas frases interessantes, mas lá na frente eu posso realmente falar quais são as frases. Vocês viram que eu não comecei dizendo qual seria a frase ou a palavra. Realmente é uma coisa muito interessante. Ele disse para ela uma coisa, e ele pensou que o sentimento dele não existiria mais, mas ele pensou assim, pelo que eu entendi e que passaram para mim, e eu resolvi contar para você. Você acordou os meus sentimentos. Uma frase que ele falou: você acordou os meus sentimentos. E outra frase que eu pensei que seria uma coisa impressionante, interessante: você brincou comigo. Possa ser que não seja essas duas, mas lá na frente vamos entender. Então, uma reflexão maravilhosa: que existe o amor, existe a fidelidade, existe o casamento de verdade, existe a vida a dois. Ele respeitou ela na ausência e na presença. Isso é muito importante e fundamental. Então, quando você promete a alguém, você tem que cumprir. A promessa é muito importante. Logicamente que a promessa se torna um voto também de confiança. E ele realmente fez isso. Confiou e confia na sua esposa. Quando ela pediu para ele que não abandonasse, por ela realmente estar doente, ele disse: eu não vou te abandonar. Eu vou cuidar de você até o fim. E um dia você vai sair dessa. Porque eu te amo, eu amo você. Eu tenho fé que você saia dessa doença chamada depressão. Então vocês podem notar que a moça estava interessada ou está ainda interessada por ele, se apaixonou pelo jeito dele, por ele cuidar da sua esposa. Ele tinha tudo para atraí-la, mas ele não o fez, porque ele disse que prometeu a ela, e no altar ele disse e repetiu essas palavras que eu já falei lá na frente para vocês: na doença, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, até que a morte o separe. Olha só que legal, que bacana, que fundamental, não? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido e gostado dessa pequena reflexão, e eu resolvi compartilhar com vocês. É isso, espero que vocês tenham entendido e gostado. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu, fui.